Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos conversando aqui com o nosso irmão Egon Borer, da cidade de Panambi, Rio Grande do Sul, em que tem uma função como liderança, né, para ser vaso ali nas mãos do Senhor, para que muitos possam estar na vida da igreja e fazer parte do corpo de Cristo. E o presbítero, ele é servo de todos, né? Às vezes a gente pensa que é um cargo, que a pessoa subiu, mas na verdade ela desceu mais um degrau, né? Que é uma escadinha ao contrário, né? Quanto mais servo, foi isso que Jesus ensinou, né? Que aquele que quer ser grande no reino dos céus, seja esse que vos sirva, como diz a palavra. E como foi para ti, irmão, esse chamado? Você esperava isso? Foi algo que Deus já vinha trabalhando no teu coração? Como foi que você teve esse chamado da parte do Senhor? Então, nós congregava já em Panambi e o meu líder recebeu a ordem apostólica de que o tempo dele havia acabado em Panambi. Então, toda a igreja sabia disso, que a tendência era dele assumir um novo cargo, uma nova etapa na vida dele dentro da obra. Mas estávamos assim num grupo de 3 ou 4 irmãos, mais ou menos no mesmo nível, em condições de assumir a liderança. Mas eu pessoalmente não imaginava que fosse realmente levantado um presbítero local. A tendência era de alguma transferência de algum líder, de algum presbítero já experiente para liderar a igreja lá em Panambi. Eu até lembro assim que eu estava numa outra cidade, no presbítero, e ele me perguntou num determinado momento, antes disso, na verdade, quando o teu líder viaja, tu que assume? Não, eu não, assume o outro irmão lá, que eu estou no secular, eu não fico em Panambi praticamente, só no final de semana, então o outro irmão que ele que assume. Tá bem, tudo bem. Ficou por isso mesmo. Então, não esperava verdadeiramente o chamamento naquele momento. Mas como Cristo determina as coisas, então, o que aconteceu? Num sábado, exatamente ao meio-dia em ponto, nós estávamos já servindo a mesa para o almoço. O presbítero, então, que estava de saída, que é o Flávio Pires, me ligou e disse: olha, irmão, larga tudo e vem aqui tomar um chimarrão. Como tomar um chimarrão? Meio-dia, não vamos almoçar, depois do almoço a gente vai com o tempo. Não, é agora. E traz a irmã junto. Bom, sim, mas agora? Não, agora. Então tá bom. Largamos tudo e descemos lá para a casa do presbítero, e ele, de cara assim, de tampa, de surpresa, trouxe a notícia que houve uma determinação e uma escolha que recaiu sobre nós a incumbência de assumir o presbitério. Então, o que acontece? E eu vejo e atribuo isso também ao Senhor. Não tive mais uma vez nenhuma reação, nem negativa, nem de euforia, nem de nada. Simplesmente eu ouvi uma espécie de um amém, né? Então, você tem que ser, eu não sou capaz, mas se o Senhor fizer. Então, a partir deste momento, essa definição então veio desta maneira, que evidentemente a forma colocada foi surpreendente, embora como o Espírito já trabalha essas coisas, embora não esperasse, automaticamente ela entrou e a gente acabou assumindo a direção, o comando, e hoje a gente sabe que não somos nós que fazemos a obra, e sim o Cristo. Então é apenas procurar ser obediente o mais próximo do que Deus requer de cada um de nós, e Ele vai abençoar. Então isso vale para todos nós, vale para todos os níveis, né? Qualquer posição que se assume lá, quer seja líder de grupo familiar, líder de tribo, líder de exército, ou até mesmo de departamentos dentro da igreja,
eu creio assim que todos nós temos que assumir realmente com convicção de que não somos nós que faz, o Cristo que faz, e assim a obra vai andar, e vai andar de uma maneira, talvez não ande totalmente correta, mas pelo menos a tendência a ela andar dentro do que o Senhor quer. Porque se depender de nós mesmos, certamente nós vamos estragar tudo. E o que muda, o que mudou na tua vida, quando antes era membro, daí passa a ter esse encargo, né, essa função, esse chamado do Senhor, o que mudou para ti na prática, né? Em vez de ficar lá sentado, não, agora sou eu que tenho que ir lá liderar o culto e organizar e me consagrar. Com certeza deve ter muitas coisas, e principalmente interno, assim, né? O que Deus mostra e as coisas que Deus vai guiando. Eu posso te dizer assim que eu tinha dentro de mim assim um sentimento de uma certa dúvida, como que o líder tem sempre palavra, né? Tem uma escola na segunda, tem uma administração na terça, às vezes na quarta. Na época nós tínhamos a semana praticamente lotada, um dia só, sem programação. E sempre o líder tem uma palavra, mesmo que sejam liberadas mensagens gravadas, né, pelo apóstolo, que a gente usa muito, mas sempre precisa fazer uma entrada, uma abertura, né, e a oração. E eu tinha essa dúvida sempre. Como é que pode? Porque mesmo que a gente tenha uma vivência e tenha a palavra e o Cristo com a gente, sempre tinha essa dúvida. E o meu líder na época me disse: irmão, de tudo que você, né, já tem, o Senhor te escolheu porque o Senhor conhece e sabe a condição que Ele tem para te usar. Mas uma coisa eu te garanto: no momento que você vai ser ungido, vai mudar completamente o direcionamento, quer dizer, a visualização, o foco vai mudar, vai ter uma abertura. E eu realmente reconheço isso, que depois de ungido, realmente me supre, e graças a Deus o Senhor tem realmente estado, né, tanto comigo como com os irmãos lá na igreja, de tal maneira que realmente não tem faltado assim palavra ou algo para que não venha ter alguma dificuldade ou algum problema com relação ao liberar da palavra. E o Cristo abençoa, realmente abençoa, e eu creio que nós temos que estar apenas disponíveis, né? Estarmos um coração aberto para receber e procurar de todas as maneiras uma consagração adequada para que o Senhor realmente nos use como vasos. Tem um ponto assim muito interessante que eu observo assim nas igrejas, e enfim, a gente vai passando também como missionário para vários lugares. Talvez o irmão também tenha enfrentado isso, porque as pessoas estão acostumadas com uma pessoa, né, com um líder, que, enfim, todos são do Senhor, mas tem uns que têm um temperamento, tem outros que têm outro, tem uns que têm um perfil mais pastoral, outras pessoas têm um perfil mais, diferente, né? Nenhum presbítero é igual ao outro, vai trabalhar, por mais que tenha uma visão, que tenha uma direção, as pessoas são diferentes, né? Então, às vezes, troca o missionário, troca o pastor, são transferidos para outro lugar, e tem aquele choque, assim, daquela diferença, né? Do temperamento de cada um trabalhar e conduzir as coisas segundo o Espírito, porque às vezes Deus vai usar aquele irmão diferente do outro, porque é propósito do Senhor, né? Então, Deus vai organizar, porque aquela igreja está precisando daquele perfil naquele momento, né? Então, você sentiu, assim, essa dificuldade, talvez, os irmãos... agora é o irmão Ego, não é mais o pastor Flávio, né? E isso é uma coisa que as pessoas também precisam entender, né? Que nenhum vai ser igual ao outro. E a gente tem que aceitar que é uma autoridade que Deus está levantando, e com certeza Deus vai usar aquela pessoa, né? Procurar saber... ter intimidade, então, agora com esse novo missionário que está assumindo, com esse novo pastor que veio para a minha igreja, eu gostava mais do outro. Tem essas comparações, assim, por mais que a gente tenha uma verdade, que a gente... você sentiu, assim,
esse período assim de transição, de mudança, quando, enfim, teve que assumir a igreja de Panambi? Eu vejo assim que naturalmente isso acontece, né? Porque precisa realmente uma adaptação. Agora, se eu olhar assim para o meu líder que me antecedeu e a minha postura em si, até porque fui treinado por ele, né? Então, não houve assim um impacto muito grande de mudanças. Houve sim mais ou menos uma sequência, sem grandes percalços. Até porque a característica pastoral é mais ou menos idêntica, né? Então, mas eu posso sobre o que você está me perguntando, eu tive uma oportunidade de participar de uma reunião de uma igreja do Senhor Jesus, né? Dirigida e liderada por um profeta, e eu fiquei impactado lá quando eu fui. Ele mandou fazer um orar-ler de um texto, e aquele orar-ler acostumado a um sistema de pastor, que a coisa é flema, mais devagar, né? Então, mais ou menos, né, em ordem. E os irmãos lá tinham como é que eu vou dizer, essa característica de profeta. Orar-ler era 2 irmãos que faziam. Eu me preparava, agora eu vou ler um versículo. Quando eu tentava abrir a boca, o irmão já estava lendo de novo. E eu fiquei impressionado com aquilo, fiquei impactado com aquilo, porque certamente é a influência da liderança que assim determina. Então os irmãos assim era uma velocidade para ler. Eu lembro que o próprio Flávio, numa época, ele esteve também numa outra cidade, e então na hora de compartilhar lá, os irmãos disseram: dá uma ficha para o Flávio, senão ele não vai compartilhar nunca. Então é isso que eu quero dizer, porque o sistema de igreja, o falar de Cristo é o mesmo, mas a forma de encaminhar às vezes é mais acelerado, mais firme, enquanto que um pastor sempre é um pouco mais moderado, mais calminho, assim. Então, nesse sentido, assim, não houve assim uma grande mudança. Mas é evidente que os irmãos vão sentir essa mudança, e sempre vai ter alguma resistência, mas como a irmã falou, independente disto, e a irmã já rodou aí várias igrejas, várias lideranças, vários formatos, né, do Cristo falar, embora a palavra é a mesma e a profundidade é a mesma, mas existem essas características. Então isso sempre vai gerar uma adaptação que precisa ser tomada, porque dentro do corpo de Cristo a gente vai encontrar irmãos que lideram grupos familiares que agem de alguma maneira, os outros são mais mansos. Mas tudo como é Cristo que faz, ele vai ter que adaptar. Então, o próprio casamento também, a gente sabe que dificilmente o Senhor vai unir 2 fleumas, né? Normalmente 2 iguais, vai colocar um de cada extremo para que haja uma compactação e siga no meio do caminho. E na obra certamente é assim também. Então, eventualmente pode ocorrer uma espécie de turbulência, uma preocupação pela forma de se fazer, porque quando os irmãos são muito evangelísticos, eles são mais faladores, eles são mais rápidos e são mais agressivos, enquanto que os pastores, na verdade, em via de regra, são mais mansos, mais flemo, mais travado, um pouco, freio de mão puxado. Então, para nós encerrarmos assim, como é o utilizar como no serviço, né, como líder da igreja, utilizar todas as ferramentas que hoje há na igreja para acelerar o trabalho, para trazer mais produção, né? Hoje nós temos a Rádio TV Menorá, que antes, quando o irmão iniciou na igreja, não existia, né? Então havia poucos materiais, poucos títulos, e hoje existe a editora Vento Sul como uma empresa, né? Algo assim já
muito organizado. Existem vários títulos, CDs, DVDs. Hoje tem a internet, né, o YouTube, o canal e mensagens ao vivo. Então há muito recurso. Hoje tem o aplicativo do Pão de Judá. Como é para um presbítero ter todas essas ferramentas? Como você tem utilizado isso, divulgado isso na cidade, para que haja assim o maior acesso, né, de muitas pessoas poderem acessar a mesa do Senhor? Olha, irmã, é um manancial muito grande, até exagerado em certos momentos, até para o presbítero, né? Porque tem tantos materiais que estão sendo sugeridos como parte necessária para a gente adicionar ou desenvolver para levar para as ovelhas. Mas, por outro lado, eu vejo assim que a TV Menorá, com tudo que está sendo liberado, a gente tem condições de ter uma postura pelo vento que o Espírito está trazendo, né? Como nessa última semana se falou muito de gerar, né, e de cuidar. Então, ela é uma ferramenta utilíssima, até porque a grande maioria dos irmãos tem acesso, então eles já têm a orientação dentro. Então, é só aperfeiçoar isso, é só incentivar todos a buscarem cada vez mais de tudo que está disponível hoje. Então, realmente o site e a TV e toda a programação, ela é um incremento fácil, quer dizer, é uma ferramenta nas mãos hoje de um presbítero para fazer a obra com grande facilidade. Os grupos familiares, os nutrivídeos que estão disponíveis, né? O vídeo pão também em alguns casos. Especificamente assim, individualmente, até nós estivemos compartilhando com os irmãos aí, algumas deficiências que a gente tem, que são levitas para grupos familiares, que precisa ter uma equipe boa, precisa trabalhar isso bastante para que não venha faltar levitas. E o resto, o material está disponível e é muito aproveitável para todas as coisas, e a obra então ela consegue andar com relativa facilidade, porque é uma bênção e ele é um pão fresquinho, né, que está saindo do forno todo dia, toda hora e todo momento. Então realmente é uma bênção e a gente tem que louvar a Deus enquanto Ele vai permitir que nós tenhamos acesso a essas plataformas que hoje deixam gravado e disponível esse manancial para todos nós. Há pessoas assim que têm dificuldade de entender a importância, né, da mesa, de todos esses recursos que nós temos. Mas imagina como facilita isso o trabalho para os presbíteros. Imagina se uma pessoa tivesse que alimentar todos os membros da igreja e explicar tudo, né, que existe, todas as coisas, sentar, quanto tempo isso levaria até preparar uma pessoa. E hoje, através dos materiais, você chega lá, não, escuta esse CD, escuta essa mensagem, até porque durante a semana as pessoas estão se alimentando e um presbítero ou um líder de grupo familiar não tem como ficar na casa de uma pessoa lá 24 horas por dia explicando a Bíblia, né, explicando a palavra, tirando dúvidas. Então, isso maximiza muito o trabalho. Se cada irmão, né, que tem o encargo do Senhor, que não importa se é presbítero, porque todos nós fomos chamados para gerar, para cuidar, para apacentar as pessoas. Então isso facilita muito. E aí você vai lá, entrega um CD, entrega uma mensagem de Deus ali, depois só vem conferir, né, a tirar alguma dúvida. E aí isso ajuda muito, né, para que muitas pessoas ao mesmo tempo, né, tenham esse material, possam estar ouvindo da palavra, muitas pessoas ao mesmo tempo, para que elas tenham esse crescimento, né? Imagina se a gente tivesse que ir de casa em casa, explicar a palavra, depois vai na outra, explicar, né? Não tem como uma pessoa só fazer isso. Então é muito interessante que todos nós venhamos aproveitar tudo isso que Deus nos deu, né, para poder alimentar e deixar todos com crescimento de vida, para não deixar faltar o alimento para ninguém, né? Para que não haja deficiência
com relação a isso a todos os membros da igreja, né? Todo mundo tem que estar se alimentando e estar desfrutando aí do nosso Senhor. Mas então eu agradeço aqui a presença do irmão, de estar aqui compartilhando conosco, e que Deus possa conduzir aí todas as novidades, tudo que o Senhor tem, né, na tua vida, na vida da tua família, e possa prosperar grandemente a obra em Panambi. Amém? Amém, irmão. Eu agradeço esta oportunidade, e só para completar com o manancial que o Senhor libera através da rádio e da TV Menorá, ela dá um direcionamento para todos, né, andarem no mesmo caminho. E Cristo diz que Ele é o único caminho, então esses materiais o que o Cristo está falando na semana, Ele fala para todos, então dificilmente vai haver alguma dispersão dentro da obra, e ela vai andar toda na mesma direção. Então eu agradeço, irmão, por essa oportunidade, e que Deus te abençoe e continua te abençoando grandemente na sequência. Amém? Amém, irmãos. Então nós ficamos por aqui, e não se esqueça, persevere na mesa do Senhor, sempre buscando a palavra, sempre ouvindo as mensagens, porque o Senhor, Ele com certeza tem muitas coisas na minha vida, na tua vida, e nós precisamos estar sempre nos alimentando, que é dessa mesa, desse rio, né, desse fluir, que nós vamos retirar todas as riquezas para cada um de nós. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.